nessa aula a gente vai iniciar com teoria dos conjuntos. Normalmente é a porta de entrada na matemática do ensino médio, tá? É a primeira matéria. Bora começar! Vamos começar tentando entender o que significa conjunto, tá? Vamos fazer uma associação com coleção. Pode até dizer que é sinônimo, tá certo? Um conjunto é uma coleção de alguma coisa. Mas coleção do que, professor? Pode ser de pessoas, pode ser de chaveirinho, coleção de tampinha de garrafa, coleção de qualquer coisa, inclusive de números, que é uma das coisas que vai nos interessar mais aí na matemática, beleza? Repare que eu não te dei uma definição formal, né? Conjunto é blá blá blá, não. Estou te dando isso de uma forma intuitiva, mas é isso mesmo. Por esse motivo a gente chama de conceitos primitivos, esses três aqui, o conjunto é o primeiro deles. É um conceito primitivo. O que significa um conceito primitivo, professor? É algo que eu não consigo colocar de uma maneira formal, mas que você intui, é intuitivo, você percebe que faz sentido para você e a gente passa a trabalhar, então, entendendo o que é conjunto, tá certo? Sem essa tal definição formal. Beleza, junto com isso vem o conceito de elemento. Ora, o conjunto de chaveiros é formado de chaveiros? Cada chaveirinho a gente vai chamar de elemento. Então, se tiver um conjunto com 10 chaveiros, você tem ali 10 elementos. Ficou tranquilo? Legal. Para complicar um pouquinho, para não parecer tão fácil, relação de pertinência é fácil. A questão é que talvez você não use sempre essa palavra pertinência, né? Pertinência o que é? A característica de um elemento pertencer a um conjunto, sacou? Legal. Então, por exemplo, eu costumo dar nome para os conjuntos com letra maiúscula, tá certo? É uma convenção. A gente pode primeiramente representar o conjunto entre chaves e aqui dentro os elementos. No caso aqui, A, E, I, O, eu coloquei as 4 primeiras vogais, tá certo? É um exemplo de conjunto onde cada uma das vogais é um elemento. Ficou claro? Beleza. O nome do conjunto com letra maiúscula e esta forma de representar que tem que ser entre chaves, aí sim a gente começou a fazer algumas convenções. Para quê? Para a gente se comunicar, para você saber quando é um conjunto ou quando é uma série, enfim, tem diferenças. Se eu colocar um parênteses aqui é outra coisa, então eu devo usar chaves. E essa forma de representar eu chamo de representação tabular. Tá bom? Alguns chamam de lista, e é uma lista, né? Você lista os elementos, coloca entre chaves. Tranquilo? Então, beleza, conjunto, elemento, e a relação de pertinência, a gente usa esse símbolo aqui para representar, tá? Parece, deriva lá da letra epsilon, né? Do grego, parece um parênteses com um tracinho, lembra um pouco E. Então, faz assim, desenha um parênteses aberto, né? Abre parênteses e faz um tracinho no meio, você vai ter o símbolo que vai representar para a gente pertence. Como é que eu leio isso? O O pertence ao conjunto A. Então, o elemento O pertence ao conjunto A. E é verdade, tá vendo? O O está lá dentro do A. Professor, e se não pertence, como é que eu represento? Eu faço o símbolo de pertence e corto ele. Percebeu? Então, aqui no caso, um exemplo. Olha, B, você está vendo B aqui dentro? Não. Então, você pode dizer que B não pertence ao conjunto A. Muito fácil. Beleza. Continuamos então. Bora continuar. Um matemático inglês, salvo engano, John Venn, tá certo? Falou assim, precisamos representar essa mesma coisa de forma gráfica. Afinal de contas, você vai fazer uma apresentação. Hoje você tem aí, por exemplo, sei lá, o PowerPoint. Você vai fazer uma apresentação, um gráfico impacta mais, né? Então, em vez de lista, assim, que às vezes fica difícil da pessoa visualizar, o que ele fez? Cada elemento ele representou por um ponto, pôs lá o significado, o nome do elemento do lado, né? Então, A, E, I, O, repare que é o mesmo, né? São os mesmos elementos que estão aqui, e em vez de colocar entre chaves, né, ele faz um contorno em volta desses elementos, envolvendo todos os elementos, tá certo? E a gente chama isso de diagrama de Venn, em homenagem a esse matemático, tá bom? Aqui fora o nome do conjunto A, e lá dentro os elementos. Os pontinhos podem ou não ser colocados, tá? A rigor deveria, mas a gente praticamente não usa, a pessoa só escreve lá A, E, I, O e pronto. Beleza? Então você já viu duas formas de representar o conjunto, forma tabular e com o diagrama de Venn. Tem mais? Tem. Além de você poder inventar outras, tá? Tem uma que é muito usada na matemática, através de uma
propriedade desses elementos. Ah, legal. Se você conseguir identificar uma propriedade, você consegue identificar o que essas letras têm em comum. Ah, professor, são todas vogais. Ah, mas estão todas aqui? Não. A, E, I, O, U. Está faltando o U, tá? Mas por pouco, né? E aí o que a gente faz? Entre chaves também, tão parecido com a forma tabular aqui, a gente vai ler assim, olha, X. O que é X, gente? X para a gente representa uma variável, tá certo? É uma letrinha que, em geral, a gente usa para representar variável. Ela pode trocar de valor. Então, esse X pode ser A, o X pode ser o E, o X pode ser o I. Então, é uma forma genérica de representar com uma única letrinha qualquer um desses elementos. Mas, gente, eu posso botar qualquer coisa no X? O X pode ser a letra B? Não. B não pertence ao conjunto A, certo? Então, olha só. X tal que X é vogal e X diferente de U. Opa! Repare, este símbolo, que é uma barrinha em pé, tá? Parece um I grande, só não põe o tracinho em cima, embaixo do I não, tá? É só uma barrinha. Então, você vai ler como tal que. Leia assim, olha, o conjunto A é composto dos elementos X, quer dizer, uma variável, tal que, ou seja, que obedeça a uma determinada condição. Esse é o significado do tal que, vem uma condição. Qual é a condição? Que o X é vogal. Ah, é verdade. A, E, I, O. E se eu não fizesse essa restrição, X é vogal, eu estaria incluindo o U, né? O meu conjunto seria A, E, I, O, U, porque serviria que ele é vogal. Então eu tenho que botar lá a restrição. Então X tal que X é vogal e X é diferente de U. Tranquilo? Muito bem. Cada conjunto vai ser diferente, cada um vai ter a sua propriedade, tá? Aqui foi só um exemplo, mas nesse momento, nesse instante, o que é importante? Formas de representar a mesma coisa, é o mesmo conjunto. O primeiro exemplo aqui seguiu até o terceiro, só representados de forma diferente. Muito bom? Vamos prosseguir? Vamos falar de um conjunto comum. Quando você resolve lá uma equação, por exemplo, do segundo grau, e você já deve usar isso já desde lá da nona série, você normalmente encontra dois valores, não é verdade? Normalmente, pode não ser dois, mas normalmente dois. Aí você faz uma listinha, põe entre chaves, dizendo que aquilo é o conjunto de solução. É exatamente isso que você está aplicando. Percebeu? Ocorre que às vezes, né? Então vou lembrar lá, quando você está resolvendo uma equação de segundo grau, no campo dos reais, às vezes, lembra que do delta dá negativo, aí na hora de achar raiz você fala, e não tem raízes. E aí não tem nenhum elemento no seu conjunto solução, ou seja, aquilo lá não tem solução. Então a gente definiu o conjunto vazio como sendo um conjunto que não contém nenhum elemento, tá certo? E você precisa dessa definição, porque senão como é que você responde? Qual é o conjunto de valores que satisfaz a tal coisa? Aí você falou, não tem nenhum, vazio. Você entendeu? Então, o conjunto vazio você vai representar assim. Abre chave, fecha chave, não coloca ninguém lá dentro, ou um zero cortado, ou um A cortado, como você preferir enxergar isso aqui, mas enfim, desta forma ou desta. Atenção, não coloca este cara dentro da chavinha, porque você está representando outra coisa, tá bem? Vamos falar disso mais para frente. Mas não, conjunto vazio, ou seja, ele não tem nenhum elemento, se representa assim ou assim. Tá? Isso aqui é igual a isso, representa a mesma coisa. Tamo bem? Seguimos. Veja, nessa primeira parte, só definições. Por quê? Para a gente entender o jargão e conseguir trabalhar, tá bom? Ok. Conjunto unitário. Me dá um exemplo. O que seria um exemplo de um conjunto unitário? A palavra ajuda. Olha lá. O conjunto que tem o número 3 é um conjunto unitário. Ele tem um único elemento, né? Um conjunto que tem uma letra, por exemplo, Z. Ele tem um único elemento. Facinho? Beleza. Outro conceito interessante, conjunto infinito. Olha só, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Tranquilo? Então eu digo que este conjunto aqui ele é um conjunto finito. Tem fim, tem um número determinado de elementos. Mas tem conjuntos que tem infinitos elementos. Ah, professor? Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar dos números naturais? Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, vai até o infinito. Sacou? Muito bem. Então vou representar assim, olha. N de naturais, tá?
Como o N poderia ser qualquer outro conjunto, até esse aqui eu poderia, em vez de A, chamar de N, a gente faz um N para representar os conjuntos dos naturais com uma barrinha aqui do lado, ó. Tá bom? Você já deve ter visto isso. Conjunto dos naturais igual. Naturais, lembrando, não tem número negativo aqui. Ele começa no 0, depois vem o 1, depois vem o 2, e você já deve ter percebido que você está tratando de um conjunto infinito e você pode representar dessa forma, tá bom? A forma tabular é mais comum quando é infinito, tá? Mas às vezes pode ser que facilite, você pode usar aqui, botar 3 pontinhos aqui dentro, tá bom? Ficou claro? Conjunto finito, conjunto infinito. E o conceito de conjunto universo, o que será? Quando você faz um estudo, tá? E você trabalha com diferentes conjuntos de elementos, tá bom? Então, por exemplo, eu estou estudando uma escola e vou focar o meu estudo não na escola toda, mas nas salas do ensino médio. Legal? Então vamos pensar numa escola pequena. Eu tenho lá ensino médio 1, então aqui, ó, eu posso enfeitar. É com letra maiúscula? Normalmente é, mas eu posso inventar um nome M1 e dizer que é o nome do meu conjunto. Posso fazer sim, tá bom? O importante é que fique claro. Então repare, eu tenho aqui representando o conjunto dos alunos, cada pontinho seria um aluno, da turma do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano e do terceiro. Não interessa, eu quero estudar alguma coisa sobre eles, tá? Fato é que eu só vou tratar desses caras. Eu não vou querer olhar agora para o pessoal do fundamental. Os baixinhos não entram no estudo que eu vou fazer. Então, para mim, neste exemplo que eu te dei, o conjunto dos elementos desses 3 aqui, ou seja, todos esses elementos que estão aqui, vão formar o que eu chamo de conjunto universo. Então, repare que conjunto universo não é tudo em todo lugar. É tudo que você está estudando, ou seja, está focado. Poderia estar estudando só a turma do ensino médio, o meu conjunto universo seria só esse. Como é que a gente representa, então, no diagrama, como é que a gente pode representar graficamente o conjunto universo? Ora, eu representei aqui graficamente, através de diagramas de Venn, o ensino médio, primeiro ano, segundo e terceiro. Basta eu contornar, olha só, eu vou contornar os 3. E de que maneira esse contorno? Do jeito que você quiser, tá? Posso, inclusive, vou fazer um negócio diferente aqui, que é muito comum para conjunto universo, mas não é obrigatório, botar tudo isso dentro de um retângulo, percebeu? Não precisa ser oval nem redondinho, olha aí. Então ele é um conjuntão que abrange todos os elementos que eu estou estudando e, em geral, a gente dá o nome de U para representar o conjunto universo. Então, neste exemplo que eu te dei, este é o conjunto universo. Então eu poderia ter aqui outros conjuntos com ensino fundamental, 1, 2, 3, etc., tá certo? Ficariam fora do universo. Por quê? Porque em algum momento foi dito para você, olha, nós vamos focar o nosso estudo nesses 3. Se você compreendeu, gostou dessa introdução aqui à teoria dos conjuntos, boas-vindas ao ensino médio, tá bom? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, olha, lembrar de deixar o seu like e, por favor, se inscreve no nosso canal. Nós estamos com mais de 300 vídeos, eu estou quase com o ensino médio completo aí na parte teórica e a gente vai colocando, à medida que pode, a gente vai colocando aí algumas questões bacanas e mais difíceis aí que aparecem nos vestibulares, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.